Flavia. Por favor, además es muy emocionante porque no nos veíamos desde que empezó toda esta tragedia y este reencuentro de amigos, de verdad que nos emocionó bastante. Fla, qué rico que estés acá. No, qué rico estar aquí. Gracias a todos ustedes, gracias a Laboratórios Richmond, a Esteban, mi querido amigo y compañero de trabajo durante mucho tiempo. Para mí es un orgullo poder hacer parte de ese proyecto Conversecciones. Eu sou uma pessoa que sempre he creído que os temas que nós outros não hablamos terminam determinando nossas decisões, pero desde lo negativo, um tabu se construye a partir de la falta de informação. Então, a proposta que temos hoje é empezar a desconstruir esses tabúes, empezar a normalizar a conversação sobre sexo, a conversação sobre a salida do closet, pero sobretudo de la prevenção. E habla porque senão eu vou seguir falando. No, pero a mí me encanta. Yo Eso tengo sí, un problema de hablar. Que yo un no problema no, un don que tiene Fla, pero además Flavia Dos Santos tenía que estar acompañada, por supuesto, por una eminencia en el tema que vamos a hablar hoy. Es para mí un gusto también darle la bienvenida al doctor Otto Sussman. Un aplauso grande, por favor. Y ya se van a dar cuenta porque el doctor Sussman es una eminencia en Colombia y a nivel mundial de los temas que hablaremos en esta tarde. Por favor, que arranquen esas deliciosas conversecciones. Bienvenidos. Ay, muchas gracias. Bueno, entonces, como yo les decía antes, nosotros estamos aquí hoy para hablar un poco de una iniciativa del Laboratório Richmond. Laboratório Richmond es el primer laboratorio que está trayendo, después de más de 80 años de experiencia en tratamientos preventivos y antivirales, una propuesta que yo ya conozco hace bastante tiempo e me causou muita curiosidade no momento que supe que apenas vamos a empezar em Colômbia, que é o tratamento com PrEP, uma pastilha única que se toma a diário, pero que não é só tomar uma pastilha, é tomar a pastilha e a ser parte de um programa de acompanhamento da saúde. Por que digo que conosco muito? Porque eu atendo pacientes em várias partes do mundo e já é uma constante em meus pacientes a ser parte do programa PrEP, que é uma maravilha, uma pastilha que ajuda a prevenir o contágio del SIDA. Pero junto a essa prevenção viene a campanha ou o acompanhamento sexual. Um acompanhamento onde uno pode ter constantemente acesso a informações, pode ter um controle de sua saúde, de como se está desarrollando e, obviamente, todo isso junto ao condom. Porque, ojo, é muito importante que nós tenhamos claro que o PrEP é uma dicha maravilhosa em nossas vidas, pero não podemos abandonar o uso do condom. É a mesma recomendação do PrEP que hace a Organização Mundial de la Salud para as mulheres, a doble protecção, as pastillas anticonceptivas e o condom a la hora de ter sexo. Porque aqui com o Dr. Otto, que é uma eminência em infectologia, incluso me decía algo que eu não sabia, o PrEP é para o SIDA, pero existem outras enfermidades de transmissão sexual, creio que são mais ou menos 32, se não estou enganada, que são assintomáticas e que podem levar anos para manifestar-se no corpo. Então, o Laboratório Richmond está sendo pioneiro na introdução do PrEP, junto com o Dr. Otto Sussman, que tem também o apoio à utilização do PrEP. E o que nós estamos aqui hoje é para falar, para desmistificar e poder reforçar a prevenção. Eu comentava com o doutor, eu sou filha de médico e desde muito niña, meu papá dizia na casa, prevenir é mais econômico e menos doloroso. O tratamento sempre vai ser mais custoso e muito mais doloroso. Então, eu sou uma dessas pacientes que vou ao odontólogo uma vez ao ano, ao ginecólogo, a todos os ólogos, porque eu tenho pânico da ideia de, primeiro, gastar plata com medicamentos e, segundo, de sentir dolor. E PrEP é isso, é essa proposta. Junto ao programa do Laboratório Richmond, vamos a ter uma plataforma digital de PrEP+, onde há não só uma interação com médicos, uma parte de acompanhamento do uso do tratamento, pero também uma coisa que me pareceu uma dicha, no celular
se puede tener ahí en la aplicación el momento de tomar la pastilla, el control para que uno no pierda el momento exacto para utilizar el PrEP. Entonces, que hoy vamos a conversar, como yo decía a ustedes, com o Dr. Otto, que é médico microbiólogo, experto em infectologia, considerado uma das mais grandes eminências de Colômbia em infectologia e dueño de Infectoclínicos IPS. Gracias por compartilhar esse espaço comigo hoje. No, buenas tardes a todos. Gracias a ti, Flavia. Primero, por todas esas palabras. Siempre recuerdo un profesor mío que decía que llegar a ser profesor era un gran honor y experto es el que sabe más que uno, siempre. Entonces, no, hacemos nuestro trabajo, tratamos de hacerlo lo mejor desde nuestros espacios y desde los años de experiencia tratando personas con infecciones de transmisión sexual, personas que viven con VIH. E aí, opa, eu creio que me apaguei. Me apaguei. Me prendi. E aí, eu creio que falar de PrEP, antes de todo, é falar de la sexualidade humana e de la normalização da sexualidade. É muito interessante como, hasta hoje, em pleno siglo XXI, há uma tendência da sociedade de poner a sexualidade humana dentro de uma cajita, não? Como se só cupiera uma forma de disfrutar o prazer e uma forma de expressar seus desejos. E a realidade não é essa. A sexualidade humana é algo tão amplo, tão diverso, que não cabe dentro de uma cajita. Quando hoje falamos todos os discursos de empoderamento, eu adoro ver os coaches, os de autoajuda, que falam de poder, e eu sempre me pergunto, será que quando uno habla de empoderamento, tem presente que o empoderamento, antes de todo, passa por el cuerpo? Eu não posso dizer-me uma pessoa empoderada se eu não tenho nenhuma relação fluida com meu corpo e não tenho uma responsabilidade com meu corpo. Porque sexo é delicioso, é placenteiro, é rico, é diverso, pero também implica uma quota de responsabilidade. Responsabilidade com minha vida e com a vida das pessoas com quem me relaciono. Então, no momento em que nós nos sentamos aqui, o que estamos tratando de proporcionar é o empoderamento verdadeiro. É a pessoa que pueda comunicar-se com seu corpo, que pueda respeitar seu corpo e encontrar maneiras de goze, de disfrute, pero dentro do parâmetro da responsabilidade e do autocuidado. De novo, os coaches de autoajuda também falam muito de autoestima, e eu digo, autoestima tem que partir do autocuidado. Eu não posso pensar em autoestima de afuera, onde só me elogiam. Autoestima tem que ver com que me cuido, me acepto, me exploro e me expresso. A partir do momento que eu tenho esses 4 pontos, eu posso falar de autoestima. E falar de autoestima também nos leva à salida do closet. Vocês sabem que hoje em dia se habla muito, fulano saiu do closet, Beltrano, pero a verdade é que, por que nós temos que obrigar a las pessoas que são homossexuais a contar sua orientação sexual? Quantas vezes se pide a um hétero que diga, salga del closet, diga que te gusta en la cama, diga lo que haces en la cama. E no momento em que hacemos isso, seguimos mantendo um modelo de diverso, seguimos mantendo um modelo de aislar lo que não me corresponde. E não me parece que a inclusão venga de exigir que as pessoas tenham que correr bandeiras e sair do closet. A inclusão vem no momento em que aceitamos que o mundo é tão grande, tão amplo, que todos cabemos dentro deste mundo. Não há uma sola forma de viver o sexo, não há uma sola orientação na forma de prazer. O prazer é diverso. Aí pergunto, se algum de vocês aqui alguma vez se ha sentido obrigado ou forçado a falar da própria sexualidade, porque de alguma outra maneira a gente crê que sair do closet é uma obrigação e eu tenho que defender uma bandeira. Algum de vocês ha passado isso? Porque eu tenho amigos que são homossexuais e me dizem que maneira que me exijam correr bandeira, quando em realidade o único que quero é ser parte do mundo, é não ter que sentir-me nem discriminado, nem priorizado em algum cenário. Eu quero ser normalizado.
y traer conversaciones como conversecciones es la propuesta, es normalizar e fazer com que todos nós outros estemos dentro de um mesmo grupo. Doutor, hablando del PrEP, como é a aderência ao tratamento atualmente? Porque mis pacientes tomam há como 2, 3 anos diariamente sem nenhum tipo de problema ou queja contra o tratamento. Tratamento não, contra a prevenção. Bueno, mira, yo primero quiero completar tu definición de autoestima. Yo creo que autoestima es amor por uno mismo. Y si uno se quiere, uno cuida a los demás. Sí. Yo creo que ese es el principio fundamental. Exacto. Y cuando tengo amor por mí mismo, hago todas las cosas que tú dijiste, el autocuidado, el reconocimiento de mi propia sexualidad. Es que yo creo que eso es importante. Reconocerse uno mismo ante los demás, eso no interesa. ¿Sí? Ahora, para contestar tu pregunta, primero, PrEP es algo más que tomar una pastilla y quiero insistirles en eso. PrEP implica un programa. PrEP implica que una persona esté inscrita en un programa donde hay un acompañamiento, una educación, un cuidado de la salud y una detección permanente de otras infecciones de transmisión sexual. PrEP sirve para VIH. Y lo que se ha mostrado en programas en PrEP en el mundo es que otras infecciones de transmisión sexual aumentan porque la gente se confía. Entonces ahí viene el concepto de prevención combinada, que es la pastillita, más el preservativo, más la educación, más los cuidados de la salud, más la detección temprana de otras infecciones de transmisión sexual. Eso es lo que hace que un programa de PrEP sea exitoso. Ahora, respecto a la adherencia, pues hay muchas discusiones, pero en general los programas, tal vez el mejor programa del mundo de PrEP es el de Escocia, posteriormente Inglaterra, Estados Unidos ya empezó, pues toda Europa está inmersa en PrEP, en Latinoamérica, México, Chile, Brasil, ya tienen PrEP, y nosotros estamos empezando. Tarde como siempre, pero estamos empezando. Pero la adherencia, en algún momento hay que empezar. En algún momento hay que empezar. La adherencia está alrededor del 80% en todos estos programas. ¿De qué depende? Del acompañamiento. ¿De qué depende? De que yo me quiera cuidar. ¿Sí? Porque PrEP es eso, es cuidarme. ¿Sí? Y por eso, vuelvo y les insisto, es algo más que tomarme la famosa pastillita. Aí pergunto uma coisa, uma pessoa, um homem que vai ter seu primeiro, um homem ou uma mulher, porque falávamos também de trans, que vai ter sua primeira relação homossexual, é bueno que já haya empezado o PrEP quanto tempo antes, com quanta antecipação? Bueno, decidi sair do closet essa semana, decidi que vou assumir minha homossexualidade, minha preferência sexual. Quando eu devo começar o tratamento ou a prevenção com o PrEP para poder tener esa primera relación sexual? Bueno, usualmente, y tú lo sabes, en la primera relación sexual las hormonas no piensan y generalmente no hay cuidado. Okay. ¿Sí? Generalmente no hay cuidado. ¿Qué se recomienda en PrEP? Por lo menos tener una semana de PrEP para que tengamos las concentraciones adecuadas del medicamento, del tenofovir, en los sitios donde los necesitamos, que es en las mucosas genitales y dentro de las células de las mucosas genitales. Entonces, lo ideal es una semana. Hubo protocolos de PrEP de 2 horas antes, de 1 día antes, de 3 días antes, pero realmente 7 días serían suficientes para ese cuidado. Pero una vez que empieza el PrEP, ¿se toma el PrEP diariamente por el resto de la vida o hay un límite para tomar el PrEP? Como se habla mucho, ¿no? ¿Hay resistencia del organismo con el PrEP? No. Okay. No. Te lo comentaba afuera. Digamos, lo que han mostrado los programas de PrEP en los procesos de educación que hacemos es que logramos, no digamos que cambiar, ajustar los comportamientos de riesgo de las personas en los procesos de educación más o menos un 10% por año. Flavia me decía, ¿eso significa que a los 10 años entonces las personas ya no tienen que tomar PrEP? No, lo pueden seguir tomando. No hay un límite. No existe un límite de tiempo hasta ahora. No hay ningún programa que haya completado 10 años en el mundo en este momento. Pero, ¿qué es lo importante de nuevo? Todo medicamento, y este es un mensaje muy importante, no solamente el PrEP, pudiese tener efectos secundarios a corto plazo y muchos de ellos a largo plazo. De ahí la necesidad de estar teniendo un cuidado de la salud de estar en el programa. Y de mirar Exacto. esos eventos adversos que puedan aparecer a mediano y largo plazo. Entendi. Porque, então, por isso que é tão importante todo o juguete completo, o medicamento, estar na aplicação de PrEP+, tendo esse acompanhamento, sendo parte do programa e, por supuesto, utilizando o condom. Agora,
Pergunto uma coisa a ti, doutor Otto. Nós outros que trabalhamos com pessoas com sofrimento humano, sempre há todo um entorno familiar. Como é, em tu caso, para fazer com que a família de um usuário de PrEP entenda que isso é algo positivo para essa pessoa e não que veja como, meu filho ou meu irmão está enfermo, então é que por isso que vai tomar isso. Porque há aqui um peligro, não? Como nós outros durante muito tempo, hasta os anos 70, tuvimos a homossexualidade como uma enfermidade mental, e no momento em que temos pessoas utilizando PrEP, temos que ajudar a quitar esse estigma que uma pessoa que toma um medicamento é uma pessoa enferma e que não tem nada que ver. Bueno, voy a tomar el ejemplo de los anticonceptivos que mencionaste antes. ¿Por qué no le preguntamos a las mujeres que toman anticonceptivos si están enfermas? Exactamente. Entonces, el punto de nuevo es el programa. El programa no solamente tiene un médico, tiene una enfermera, tiene un psicólogo, tiene un trabajador social, en donde se evalúa ese contexto psicosocial del individuo. El concepto formal y real de la medicina es un concepto biopsicosocial en todas las enfermedades, pero particularmente en estas. Y cuando queremos prevenir y queremos entender el entorno de la persona y cómo puede influir sobre el éxito de lo que vayamos a hacer, ahí es donde estos programas interdisciplinarios, ojo a lo que estoy diciendo, no estoy diciendo integrales, sino interdisciplinarios, en donde hay una interacción real entre el médico, la enfermera, el psicólogo, el trabajador social, para brindarle un beneficio. Ojo, aquí no hablamos de pacientes, hablamos de usuarios, porque estas personas no están enfermas. Exacto, no están enfermas. No están enfermas. Verdad. Y es enseñarles que es como ponerse una vacuna o como tomarse la pastilla anticonceptiva o como cuando ya tenemos algunos años nos tomamos una aspirineta diaria para prevenir el infarto. Es exactamente lo mismo. Ese es el concepto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que tú decías antes. Entonces, como decidió salir del closet, reconocer que es una persona homosexual o que es trans, entonces lo estigmatizamos. Exacto. Y la estigmatización empieza por la misma persona, por el mismo individuo que decidió reconocer o reconoció su sexualidad y decidió expresársela al mundo. ¿Sí? Pero cuando decide no expresársela al mundo, y decir es que yo me escondo y estoy en el closet, ¿sí? Pero ahora sí abro la puerta y me reconozco, ahí empieza su terapia. Y empieza la terapia de familia de núcleo social. Eso es muy importante. Essa coisa de hablar, não, de sair do closet. Ayer, por acaso, falava sobre isso, sobre a importância, hasta que ponto damos importância a lo que pensam e dizem de nós outros. En el passado, os grandes pensadores, os filósofos pré-socráticos, para poder ter liberdade de expressão, eram expostos ao ridículo, entre comillas, eram expostos a ataques públicos para criar uma espécie de cáscara, porque se creia, en el meio filosófico, que uma pessoa que se deixava dominar ou se deixava levar por el pensamento de outros, eram escravos, porque os escravos não têm a capacidade nem de ter seu próprio comportamento, nem seu próprio pensamento. Então, só depois de haver passado por uma exposição pública, onde todos atacavam essa pessoa, la criticavam, encontravam defeitos, se reiam de ella, é que podiam ser verdadeiros pensadores livres, porque libertar era considerado isso. Era o hecho de poder expressar o que uno quer expressar do pensamento, sem medo a la crítica e juízo del outro. E eu, quando hablo muito com jóvenes, eu digo que libertar para mim é a diferença que tenho hoje, a minha idade, de minha adolescência, que ia para uma fiesta, me tomava um helado e me chorreava helado na blusa. Entrava em desesperação, tinha que ir para a casa, tinha que cambiar-me, tinha que limpiar-me. Hoje, se me chorreu helado, me chupo a blusa para não desperdiçar o helado. Já não me importa se foi a quedar manchada, se foi a quedar suja. Então, se libertar é esse momento em que a uno já não é que não lhe importa. A opinião do outro é uma referência sempre, pero não pode ser el determinante. El hecho de que vou a ser parte de um programa como PrEP, vou entrar a PrEP, mas
es una decisión mía. Si el otro va a opinar malo, me van a mirar, si mis familiares não vão entender, eu puedo educarlos, pero não pode ser el determinante de mi libertad de pensamento e libertad de decisão de mi vida. Isso é muito interessante, não? Porque uma pessoa que pode fazer pazes com sua sexualidade, que pode sentirla livremente, é uma pessoa livre. Isso é libertar. Tanto que William Reich, que foi um dos grandes pensadores em sexualidade nos anos 40, dizia que a melhor forma de ter cidadãos obedientes e controlados era aplastrando a sexualidade. Quanto mais nós outros aplastamos e encurtamos, diminuímos a possibilidade sexual das pessoas, mais temos pessoas obedientes e esclavizadas. Em governos dictatoriales, lo primero que hacen es quitar los derechos sexuales. Lo primero que hacen es crear la discriminación, porque es una manera de controlar y tener una población sometida. Ojo aí nisso. Eu creio que nós que estamos em espaços como esses, temos uma obrigação, e nesses momentos da história da humanidade, de normalizar e prevalecer a liberdade de todas as pessoas a la hora de expressar-se e sentir sua verdadeira sexualidade e seus desejos. Uma outra pergunta que eu tenho, doutor, a educação sexual de los colégios. ¿Crees que já é hora de hablar também de PrEP nesses ambientes? Já que estamos falando de um medicamento preventivo, e quando falamos de educação sexual em colégios, sempre a preocupação é falar de prevenção, evitar. ¿No crees que sería hora también de llevar esa discusión a los colegios? Voy a empezar contestándote con una pregunta. Sí. ¿Tú no crees que la educación sexual se debe hacer en casa? Creo que la escuela informa y la casa forma. Claro, eso es muy muy importante. La escuela importante. te da la información, pero la casa te da los valores. Exactamente. Entonces, empezamos por allí. ¿Qué debemos hacer a nivel de educación y cuándo debemos educar en sexualidad? ¿En niños? ¿En preadolescentes? Yo creo que ese es el momento. Y es el momento de enseñarle a la gente todo esto que estamos diciendo. Ahora, hablar de prevención siempre. A ver, en los colegios hablamos de embarazo, ¿o no? Exacto. Entonces, ¿por qué no hablar de esto? Exacto. ¿Por qué no hablar de prevención combinada? ¿Por qué no hablarles de 32 enfermedades de transmisión sexual? Exacto. Es que nos quedamos pensando en SIDA, en sífilis y las demás. La hepatitis C nos está complicando la vida en el mundo, muy costosa, muy difícil de tratar. ¿Sí? ¿Qué pasa con clamidia? 25% de infertilidad producida por La clamidia. supergonorrea, ¿no? ¿Qué ya pasa se con habla. gonorrea multiresistente? Herpes. Hay un estudio de un buen amigo mío que ya falleció, hecho en jóvenes en primer semestre de universidad. Y encontró que el 40%, estamos hablando de muchachos de 18 años promedio, ya estaban infectados por herpes 2. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Que es un virus de por vida. Claro, es un virus para toda la vida. Entonces, ¿por qué no hablamos tempranamente de prevención? Que incluye la PrEP, sí, que incluye el preservativo también, que incluye el respeto por el cuerpo, fundamental. Fundamental ese respeto por el cuerpo. Pero sí, hay que empezar a hablar en los colegios, pero desde chiquitos. No esperarnos a 11 grado cuando había una materia, yo ya soy viejito, sí, pero había una materia que se llamaba comportamiento y salud, y había una clase, ¿sí? En la que hablaban de no tener relaciones sexuales hasta que se case. ¿Sí? Y eso era, pero ese no es el mundo real. Como tú lo dijiste, la sexualidad hace parte del individuo. La sexualidad hace parte del ser seres biológicos. Exacto. Cualquier ser biológico tiene una sexualidad. Y muchos de los comportamientos, de las preferencias, los vemos en animalitos también. Exacto. Cuando trabajamos en bioterios vemos todas estas cosas que definen los sexólogos Exacto. y ocurren. Y hay que verlas como son, naturales. Agora, essa coisa da sexualidade é interessante falar, porque nós concluímos muito a sexualidade como genitales. Não. Sexualidade, por que é importante falar e por que dizias tu que é parte de nós outros? Óbvio, porque sexualidade é mirar e ser mirado, é tocar e ser tocado, é expressar-se. Ou seja, eu posso dizer que há um prazer sexual en el momento em que eu vejo na obra de arte. São várias formas de viver
Por quê? Porque nós outros temos uma energia sexual dentro de nós outros. Essa famosa líbido, que toda a gente habla, eu tenho baja líbido. Não. Lo que tienes es que estás invirtiendo la líbido em outras áreas de tu vida. Pero é importante hablar del programa del PrEP, é importante definir os conceitos de sexualidade, e aí, aunque nós outros hablamos que não era o cenário, pero eu creio que vale a pena, estamos em uma universidade, estamos falando de ninhos de colégios, pero tanto o Dr. Otto quanto eu temos uma experiência de trabalho que nos mostra que os contágios de enfermedades de transmissão sexual se dá também na população da terceira idade, cada vez com maior frequência. Temos uma população que não foi educada à prevenção, que crê que já não tem mais riscos nenhum porque não há embaraço indesejado, porque há pouco tempo de vida, e estão em comportamentos de risco alto. Temos medicamentos como Viagra, temos cada vez mais medicamentos hormonais para as mulheres, pero não temos uma população que está prevenida, que está cuidando-se. Então, também é um problema de saúde pública o contágio em la terceira idade. Hablar de PrEP não é hablar solo de contexto universitário ou de escolas, é hablar de seres humanos, é hablar de vida, de prevenção de por vida em todas as idades. Não sei como poderíamos, nesse sentido, também chegar às pessoas de maior idade para mostrar a eles a importância de programas como PrEP+. Bueno, yo creo que lo primero es reconocer que el adulto mayor también tiene sexualidad. Exato. Es que Verdad. voy a contar una anécdota de un amigo mío que tuvieron un embarazo tardío como pareja y la hija tenía 16 años y tienen un embarazo tardío y la hija va y les dice, es que ustedes a su edad todavía tienen relaciones sexuales. Exacto. ¿Sí? Exacto. Entonces, creo que eso es lo primero, reconocer que el adulto mayor tiene una sexualidad. E melhor que a nossa. Probablemente tiene más mejor que tiempo. la nuestra porque Claro, está porque sin tiene mucho más inhibiciones, tiempo. sin miedo de embarazo, hay tiempo, hay dinero, Exato. hay menos temores, Exato. ¿sí? Y hay Viagra, ¿sí? Y hay Viagra, sí, y sus derivados. ¿Qué creo yo? Pues que como todas las actividades de comunicación de la vida, hay que buscar a estas edades, como a un niño le vamos a explicar de una forma, al adulto mayor le tenemos que explicar de otra forma y mostrarle lo que estamos viendo. Estamos viendo sífilis a los 70 años, le estaba contando a Flavia que tengo pacientes de 75, 80 años con primoinfección por VIH, o sea, recientemente infectados por VIH. Eu com gonorreia, tuve Sí. paciente com gonorreia, mulher de 70 anos. Entonces el mensaje hay que llevarlo allí como un mensaje de prevención y no juzgarlos. É ¿Qué es verdade. lo que ocurre? ¿Sí? É verdade. Viejito vagamundo, usted que se fue donde las niñas, no. No. Pues qué bueno que tiene plata para ir donde las niñas, pero protéjase, Exato. pero cuídese. ¿Sí? Eso, creo que el mensaje hay que manejarlo de esa forma. Ahora, quiero insistirles mucho en PrEP como un programa de prevención completa, integral, como lo planteó Flavia. Eso es PrEP. Y va desde el adolescente hasta el adulto mayor. Va en hombres, va en mujeres, va en hombres que tienen sexo con hombres, mujeres que tienen sexo con mujeres, transgénero. Bueno, y ahora toda esta diversidad no nos alcanzan las palabras para definir todas estas cosas, pero hay que mirarlo de esa forma, de prevención, de infecciones de transmisión sexual, ojo a lo que estoy diciendo, en personas que tienen una vida sexual activa. ¿Sí? ¿Que PrEP está orientado a VIH? Sí. Hemos disminuido con PrEP en un 80% de infecciones de transmisión sexual en muchos países, de VIH en muchos países del mundo. Pero si lo hacemos como un programa integral de educación y de prevención, probablemente vamos a lograr disminuir esta incidencia de sífilis, gonorrea, herpes, clamidia y otras infecciones que tenemos en el mundo. Bueno, eu quero, primeiro de todo, agradecer a ustedes que estão aqui, dizer a ustedes que me sinto supremamente orgulhosa de ser parte de esse projeto de conversacciones do Laboratório Richmond, porque, de verdade, poder trabalhar com prevenção, poder levar um mensagem positivo e algo de esperança é muito bonito, me energiza, ou melhor dito, me llena de líbido. E também tenho muita líbido e hoje tive um orgasmo delicioso,
teniendo al doctor Otto Sussman al lado mío, porque de verdad para mí fue orgásmico. Miren, es la inauguración hoy de ese espacio. Por supuesto que quiero que ustedes sepan que en las redes de Prep Más vamos a estar teniendo otras discusiones en el mismo estilo, vamos a tener momentos para intercambiar informaciones, aclarar dudas. Es una aplicación, es un proyecto, un programa muy bonito que vale la pena para nosotros estarmos ahí conectados, para poder sugerir a las personas, para hacer ese trabajo, esa responsabilidad que tenemos en nuestras manos, de normalizar los temas, de quitar esos tabúes y hacer con que el mundo sea mucho más amable de lo que estamos viviendo en los días de hoy. Vamos a pasar para la otra parte aqui da universidade, para outra conversação com Leslie. Invito a todos que nos acompanhem allá, pero lo más importante, que tratem de ser parte desse nosso projeto, de conversações, de estar conectados com as redes de Prep Más, porque temos muitas coisas programadas para ustedes, para que nós nos eduquemos. Acuérdese, informação é poder. Quanto mais sei sobre um tema, menos esse tema me domina e mais normalidade e tranquilidade tenho em minha vida. Muitas graças, Dr. Otto. Que orgasmo verbal delicioso. Graças.